Gestão. Tá? E aqui eu falo pra você de um lugar muito de aprendiz, assim. Porque é uma coisa... É a minha maior dificuldade. Uhum. É uma coisa que eu bato muito De cabeça. 99% das pessoas, Que acho. mas acho que é difícil. É. É uma coisa que eu aprendi com psicólogos, outras pessoas. Que às vezes o melhor jeito de você resolver um problema é você reconhecer o problema. Ah, com certeza, E eu vejo que senão... muitas pessoas sequer reconhecem o problema. É, muito. E acho que essa é uma coisa que eu aprendi a reconhecer nos últimos anos. Tipo assim, cara, eu tenho um problema com gestão de pessoas. Sim. E é uma coisa que eu realmente eu não entendo. Entra numa outra... Porque eu falei, eu cresci numa cultura muito de startup. Eu sempre fui Sim. uma pessoa que eu trabalhei muito livre nas empresas. Uhum. Então meus chefes sempre falaram pra mim, falaram assim, Ed, Sim. Se vira. se vira. É. E eu me virava, trazia resultados, falei assim, pô, que incrível. Vamos dar mais drive que o cara traz Sim. resultado. E pra mim sempre funcionou. Só que qual que é o problema? É aquilo que a gente conversou. O que funciona pra mim, muito longe de funcionar pra algumas pessoas que têm outras questões, outros métodos. Então é uma coisa que eu entendi com o tempo, tipo assim, pô, nem todo mundo sou eu. Com certeza. E às vezes são coisas que você precisa olhar. E você se olhar, às vezes, no espelho, você entender, pô, esse é meu ponto negativo, esse é meu ponto ruim, aqui eu errei, aqui eu falhei. É uma coisa muito difícil, principalmente quando você tá num cargo de liderança, né? Qual que é o caminho para você se tornar um bom gestor, um bom líder de uma equipe? Ed, eu diria que é você aprender a lidar com a sua vulnerabilidade. Pra mim, eu acho que foi... Eu não gosto dessa palavra virada de chave, tá? Porque a gente nunca vira virada de chave de uma hora para outra. A gente já vem adquirindo aquilo. Mas a hora que você assume coisas ali, né? E você se torna uma pessoa humana. Você é um gestor humano. E gestor humano não é passar a mão na cabeça, fazer cafuné e falar, não, estou aqui, aceito qualquer coisa. Não é isso, sabe? É você ter uma escutativa. É você saber enxergar o outro e não só você. Um gestor ruim é aquele que é autocentrado. O que importa é a carreira dele, sabe? E esquece de olhar para os outros. Por isso que eu falo, o gestor ele precisa ser generoso. E outra coisa, a gente nunca vai ter a pessoa, do jeito que a gente é, vai ter a pessoa na nossa frente, não é? É. Cada um tem uma coisa completamente diferente. O ponto é, o que você precisa daquilo? Teve uma questão que aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha uma executiva que ela era muito demandante, aquela pessoa que gosta que puxa o saco dela, sabe? E eu sou anti isso, eu tenho esse problema, vamos deixar isso claro, né? Eu sei que é um problema meu. Eu não sou tão política assim, deveria ser, mas enfim. Eu falei, cara, ela tá tornando minha vida um inferno, porque eu era CFO de 3 áreas diferentes, eu tinha 3 VPs diferentes para atender. Eu falei, cara, eu preciso contratar alguém que puxa o saco dela. Eu já tive um funcionário assim, e eu fui lá e contratei. Era a pessoa que eu queria? Não, mas era a pessoa que eu precisava ali. Então, a hora que você é gestor, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o que você precisa, não o que você quer. Os nossos maiores erros na hora de contratar é contratar por afinidade, é você contratar aquele cara que você acha gente boa. O ponto é o que você precisa. Essa é a pergunta. Então, a primeira coisa que você tem que parar, tipo assim, Maria, tô desesperada, eu virei gestor de pessoa. O que você vai fazer? A primeira coisa é que output você precisa. Ou seja, sua empresa tem que gerar o quê? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples de casa, tá? A fim de que a minha empresa é gerenciar a minha casa. Tá bom? Gerenciar a casa da Maria. Você vira gestor de pessoas ali. O que você vai fazer? O que eu preciso entregar para gerenciar a casa de alguém? Aí você vai lá e divide em quadrinhos. A primeira coisa é, preciso a cozinha, lavar roupa, né? Que é cozinhar. Outra caixinha, lavar roupa, passar roupa, arrumar e limpar. Beleza, eu tenho essas caixas. O que eu preciso que conhecimento eu preciso de uma cozinheira? Eu falo que é o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Você vai lá e vai descrever o que eu preciso para uma cozinheira, né? E que habilidade e que atitude eu preciso para ela. A mesma coisa vai acontecer com a pessoa que lava roupa, com a pessoa que passa, com a pessoa que arruma e com a pessoa que limpa. Aí eu viro para você e falo assim, Ed, eu não consigo ter 5 pessoas na minha casa, esquece. Eu não consigo pagar 5 pessoas. Aí qual vai ser o seu trabalho agora? Raciocinar para ver se você consegue, por exemplo, a pessoa que cozinha, ela também pode lavar? Enquanto ela tá lavando, a comida tá sendo cozinhada. Será que dá? Ah, Maria, faz sentido. Dá. A pessoa que limpa pode ser a pessoa que arruma? Enquanto ela tá limpando, arruma? Ótimo. Então, você vai juntar esse chá, conhecimento, habilidade e atitude, para você chegar e contratar a pessoa certa. É assim que você faz. É assim que você começa uma gestão de pessoas. É você dar clareza do que você espera da pessoa e você contratar a pessoa certa para aquilo. Que não necessariamente é a pessoa que você mais ama do mundo.
Antes de continuar esse corte daqui, quero lembrar você de deixar o seu like, se inscrever aqui no Edson Castro Show, que é o nosso canal de cortes. Quero avisar pra vocês que meu novo livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, Mas Você Deveria Saber, já está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você clicar e comprar. Valeu. E aí dentro da gestão do dia a dia, assim, de estar no dia a dia, como é que é esse drive? Porque o chefe, eu sempre brinco assim, que o chefe é entregar resultado, Sim. mas você também tem um quê meio psicólogo, às vezes, Tem né? total, Ed, total. Você tem que estar, às vezes... Eu falo o seguinte, lembra da palavra dói, de doer, tá? Aham. DOI? Qual é o papel do gestor? Ele é de direcionar, orientar e influenciar. Esse é o papel do... Lembra de dói, porque faz todo sentido, porque às vezes dói, tá? Vamos deixar isso claro. E dói bastante, muitas Tô até vezes. anotando aqui, direcionar, como é que é? Direcionar, orientar e influenciar. Você precisa saber dizer para onde a gente está indo. O como a gente está indo e fazer com que a pessoa faça o que ela precisa fazer. Né? Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, Ed, que é o seguinte. Vamos colocar aqui a gestão de pessoa, porque a gestão nada mais é do que você ir de um ponto A a Z, tá? Você vai de um ponto a outro. Então, vamos colocar aqui uma analogia que é a gente sair do Rio de Janeiro a São Paulo, tá bom? De carro. Esse é o nosso objetivo. O que acontece muitas vezes? O gerente, ele fica muito preocupado de como a gente vai o caminho. Ou seja, ele estuda o Waze, vê qual é o melhor caminho do Rio a São Paulo. O carro, claramente, você vai de maneira diferente, se você for de Fusca ou se você for de uma Ferrari. Uhum. E o carro nada mais é do que o funcionário. O caminho é justamente as ferramentas que você tem num curso, num MBA, etc., para você poder chegar lá. E esquece da coisa mais importante, Ed, que é quem dirige o carro, que é você. Então, ele fica focado em ter uma Ferrari, porque assim, se você não conhece o carro, você não consegue nem dar partida. Você não sabe nem qual é o potencial do carro, o que você pode fazer com ele. Então, você precisa conhecer seu funcionário. O caminho, ele é super importante. Só que o seguinte, no meio do caminho, você vai ter uma chuva torrencial, o pneu vai furar. Se você não sabe lidar com isso, você vai ficar parado. Você não vai chegar do outro lado. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é a base de tudo numa gestão. Porque você tem que saber lidar com as questões. Você com certeza vai ter funcionário respondão, vai ter funcionário que não vai fazer o que você está pedindo. Outra coisa também, você de repente acha que a sua comunicação é fantástica. E de repente não é. Porque assim, Ed, se você é meu funcionário, por exemplo, eu falo uma coisa e você entende outra, a responsabilidade ela é minha. Porque a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, a hora que você tem funcionário, que você tem que gerar resultado para sua empresa, o que ele entende é a sua responsabilidade. Então, mude a forma de falar. Eu tenho uma percepção também, principalmente quando eu falo com um empresário pequeno e médio, assim, dessa... É quase a guerra dos sexos, né? Quase a guerra dentro do relacionamento, que é a guerra patrão-funcionário. Muito, Isso é muito forte, assim, o cara... muito. O meu funcionário é tudo vagabundo, tá querendo me dar um golpe, tá querendo sair, não sei o que lá. E a gente entende que a gente tá no Brasil, né? Então, Sim. você tem o risco Brasil muito envolvido. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Porque se você tratar todo funcionário com o menor denominador comum, funcionário bom, ele é punido pelo pior funcionário. Com Né? certeza. Esse é o desafio que eu vejo da gestão, né? Se você tratar, tipo, pô, eu sou dono de um mercado. Pô, eu sei que tem o cara que vem, o cara que vai dormir no meio do ambiente, o cara que vai dar a famosa, perdão da palavra aqui, Sim. a cagada remunerada. Exato. É o cara que vai pegar a hora do almoço, vai estender pra 2 horas. A gente sabe que isso existe porque a gente tá no Brasil, a gente também não é inocente. Mas ao mesmo passo tem um cara que tá lá. Tem um cara que tá trampando bonitinho, que tá fazendo todo dia. E às vezes esse cara que tá fazendo direito, ele tá pagando preço pelos caras que estão fazendo tudo errado. Sem Né? dúvida. E aí, quem que vai embora? O cara que tá fazendo direito. É quando você é um gestor ruim. Quando você é um gestor permissivo, que é aquela coisa que eu quero ser um gestor gente boa, é o pior tipo de gestor que você pode ter. Porque ele acaba sendo super permissivo. Então, ele começa a perder as pessoas boas. Uma área que tem alta performance, Ed, você pode ter certeza que você tem um excelente gestor. Não existe um time de alta performance com gestor ruim, cara. Porque as pessoas vão embora. Então, você tem que desenvolver essa habilidade de ter conversas difíceis. Porque a hora que você tem um funcionário assim, você tem que ter uma clareza muito grande no seu feedback. Você deu uma vez, deu uma segunda, continuar a terceira, é a última vez, chance, rua. Entende? É virar e falar assim, vem cá, eu já falei, né? E é muito importante você chegar no final e perguntar o que você entendeu sobre o que eu acabei de falar, só para eu ter certeza que a comunicação está sendo clara. Pô, essa é uma excelente pergunta, hein?
sabe? Porque... e não é assim, Ed, me fala o que eu acabei de falar pra ter certeza que você entendeu. Não. Porque aí você tá quase chamando o outro de burro. Você volta pra você, chama pra você. Ed, queria saber o que você entendeu do que eu acabei de falar pra ver se a minha comunicação ela foi clara. É completamente diferente. É engraçado, só pra a gente matar esse assunto, né? Tem um menino que trabalha comigo hoje, que é o Matheus Pérez, maravilhoso, menino incrível. Inclusive, ele que cuida dos links de afiliados que estão no meu Instagram. O pessoal que às vezes vê uns links por lá, é o Mateuzinho que cuida disso. Cara, o Mateuzinho, ele é uma máquina, assim. O moleque já veio treinado com isso, Maria. Em toda reunião que a gente terminou de conversar, assim, terminou o papo, o Matheus para, ele fala assim, Ed, eu vou só recapitular com você tudo que a gente conversou, só pra ver se eu entendi direito. Tá vendo? É isso. Putz, sabe, dá até dá vontade de dar um abraço. Nossa, cara. Esse sabe? aí você quase falha, Nossa. porque é uma raridade, exato. Porque às vezes eu falo assim, não é bem isso daqui, é isso daqui, tá? Que Eu isso, falo, cara? cara, que moleque perfeito, sabe? Tipo, tudo que é um moleque que, pô, contratei pra fazer uma coisa, não deu certo. Eu falei, não, bicho, vou segurar. Sim. Nem tinha dinheiro pra segurar. Eu falei, vou segurar isso aqui, porque é difícil você ter uma pessoa que tem uma cabeça assim, A mentalidade entendeu? é tudo, né? É. Mentalidade de crescimento, que é aquele growth mindset que todo mundo fala. É isso. Entendeu? Inclusive, beijo, Matheus, te amo. Tô te devendo uma reunião essa semana, mas tá puxado pra mim, tá? Não é culpa minha. Esse daí vale ouro, cara. Não, Esse vale, tipo esse de moleque funcionário vale ouro. Esse moleque bom mesmo. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Maria Toné. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e comprar o meu livro, que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Valeu!